Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no NS Futebol. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre Libertadores e essa rodada começando na terça e indo até quinta. Então a gente vai fazer um vídeo para terça, um vídeo para quarta e um vídeo para os jogos de quinta-feira, tá? Como vai funcionar ou como funcionará este vídeo? Este vídeo basicamente a gente vai falar sobre a Libertadores, também sobre, rapidamente vai relembrar a seleção até agora da quinta rodada, né, antes de a gente fechar a fase de grupos, e é claro, a gente também vai passar por todos os jogos desta terça-feira, dando enfoque máximo nos jogos dos brasileiros ou que tem os brasileiros na disputa, tá bom? Então vamos lá, a Libertadores, pelo que a gente já conseguiu de dados, é uma competição ainda difícil de ser avaliada, então a gente está vendo ali um 95 de associação, que é muito bom, mas um 88 que é abaixo do que a gente tem. Competição de tiro mais curto, como é o caso da Libertadores, da Champions League, da Copa do Mundo, tende a ser mais baixo, porque tem menos dados para a gente buscar, e tendo menos dados para a gente buscar, esse grau de predição vai descendo um pouquinho, tá? Então, olho que ao longo da competição vai subindo esse 88 e talvez baixe um pouquinho o 95. Tomara que não, mas pode ser que aconteça, tá bom? Vamos à segunda parte, relembrando como foram os 11 melhores jogadores, né? Fábio no gol até agora, uma dupla de zaga com Bejarano e Gustavo Gomes. Na direita o Advíncula, na esquerda o Matheus Gamarra. Bobadilha do Cerro Porteño, Alan Patrick do Inter e Thomas Martínez do Melgar. No trio de ataque, John Arias do Fluminense, Dorlan Pabon do Atlético Nacional e também o Rubem Bentancur do Liverpool do Uruguai, tá? Então assim, esses são os 11 jogadores que a gente escolheria nesse momento como os ideais da competição, né? Tendo ali o Dorlan Pabon como jogador principal até o momento da competição, tá? E vamos também passar pelos jogos, e aí a gente vai fazer o seguinte, para não abordar todos os jogos, ficaria um vídeo muito extenso, né? São 16 jogos na competição, a gente vai apontar quais são os favoritos ou quais são os resultados mais prováveis entre vencedor, empate e vencedor fora de casa, digamos assim, em casa, fora ou na coluna no meio, empate, para quem for mais antigo, entendeu a referência da coluna no meio, tá? Quando a gente está ali observando, tudo que tiver um xizinho ali, aquele versus, em azul, maior probabilidade de empate, a setinha apontada para qualquer um dos lados indica a equipe com maior chance de vitória, tá? Então a gente tem, nesses confrontos de terça-feira, uma grande chance de empate na Arena da Baixada entre Atlético Paranaense e Alianza Lima. Temos ali uma chance maior de vitória para a equipe do Atlético Mineiro, tá, jogando fora de casa, e depois todos os mandantes, River Plate, Olímpia, Atlético Nacional e também Fluminense, todos esses jogando em casa, tá? Então, esse é o cenário que a gente vai ter. Vamos olhar de forma mais específica agora para cada um dos cenários que envolvem direta ou indiretamente os brasileiros, tá? Então vamos primeiro a Atlético Paranaense e Alianza Lima. A gente tem nesse caso e nesse cenário uma vantagem do Atlético Paranaense, vocês podem ver ali 55 a 51 no overall, uma vantagem em quase todos os critérios, tá? Qual é o grande ponto que pesa em favor da Alianza Lima? Se o Atlético Paranaense consegue produzir mais, o Alianza Lima consegue sofrer menos com o adversário. Isso vai pesar para que esse overall fique ali pendendo com o Atlético Paranaense vencendo, mas num jogo equilibrado. Então se a gente imagina uma distância muito grande entre as duas equipes, de fato, pelos números, não só o que a gente está vendo aí das duas equipes produzindo, mas também pelos que o adversário consegue produzir quando joga contra essas equipes, é um cenário bem equilibrado que o mais provável é um empate, tá? Se não for empate, o mais provável é uma vitória do Atlético Paranaense, mas é uma margem mínima. A gente não está falando de uma goleada, por exemplo, mas uma margem mínima seria o resultado mais possível dentro deste grupo de resultados, tá? Já a equipe do Atlético Mineiro jogando fora de casa, overall 49, o Libertad jogando dentro de casa, overall 43. Aí você tem um equilíbrio maior e consegue ter uma possível vitória do Atlético Mineiro, tá? 49 a 43, você tem um pouquinho mais de chance para o Atlético Mineiro. Não se surpreenda se caso houver um tropeço do Atlético Mineiro, tá?
principalmente porque nas duas equipes a dificuldade na conversão final do chute para gol é muito grande. E isso pesa muito, ou seja, aquilo que a gente falou no último vídeo do Brasileirão em relação ao São Paulo, por exemplo, né, Cruzeiro e São Paulo, perdão, quem fizesse o primeiro provavelmente levava, porque como as duas equipes não têm grandes probabilidades de converter para gol, quem faz o primeiro já garante uma conversão pelo menos, e o outro tem dificuldade de correr atrás. Pode ser que aconteça isso também em Libertad e Atlético Mineiro, mas de ponto de partida, uma possível vitória por 1 gol de diferença do Atlético Mineiro, e como segundo resultado possível seria o empate entre as duas equipes, tá? Mas a margem tende a ser pequena também. Já a equipe do Fluminense joga contra o Sporting Cristal, né, já dos seus domínios. Na fase ofensiva, todos os critérios são favoráveis ao Fluminense, né? Então assim, a gente está falando de uma equipe que talvez seja a melhor mandante da competição até o momento, e muito reflete aquela vitória sobre o River Plate, né, por 5-1 no Maracanã, e todos os principais critérios apontam para o Fluminense. Qual é o meu único ponto em relação ao Fluminense e a esses dados, né, que é importante a gente ressaltar? Quando a gente faz a análise do jeito que a gente faz, quanto mais jogos, melhor. Então vocês vão ver, por exemplo, quem está acompanhando o Brasileiro, sabe que a gente tem errado muitos jogos, né? Por uma margem pequena, mas temos errado. E acontece a mesma coisa na Libertadores. Se você for pegar desde o começo da competição, por mais que essa margem seja factível, você ainda tem uma questão muito importante, que temos poucos jogos. E jogos onde você tem, por exemplo, o Fluminense, que estava vencendo por 2-1 o River Plate. River Plate teve um jogador expulso e acabou 5-1. Ou seja, ele soube maximizar, mas o cenário já não é mais tão puro assim. Né? Puro que eu digo já não é mais o 11 contra 11 do jeito que vai ser o jogo contra o Sporting Cristal. E aí pode ser que essa margem, por exemplo, do Fluminense seja um pouco menor, mas independente do que for, a probabilidade de vitória é da equipe do Fluminense e a margem boa de gols, tá? 2-3 gols de diferença se seguir desta forma, tá? E por fim, River Plate e The Strongs, também do grupo do Fluminense, né, para a gente encerrar por hoje essa nossa análise, uma possível vitória também do River Plate jogando em casa por 1-2 gols de diferença, pelo menos contra o The Strongs, é o mais provável, leva vantagem em quase todos, se não todos os critérios, né, pelo menos ali na fase ofensiva todos, na fase defensiva a recuperação é melhor do River Plate, e aí se defende menos em relação a bloqueio e a defesa do goleiro, mas a diferença não é tão grande, tá? Então a gente tem nesse cenário um River Plate indo bem melhor do que o The Strongs até agora, até o momento, comparando o River como mandante e The Strongs como visitante, né? Bem melhor para o River, mas também entra no mesmo critério que a gente falou do Fluminense, né? Quanto mais jogos, melhor ficará essa análise, e assim a gente consegue promover uma melhor interpretação dos resultados. Então, nesse cenário, temos esse ponto favorável à equipe do River Plate, tá? Tende a ser um jogo mais tranquilo para a equipe argentina. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo completo dos jogos da Libertadores. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo. E também, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.